Então, para aqueles que desejam empreender, como o mundo do empreendedorismo ele é desafiador, precisa ter essa clareza de que se esse mundo é para você. Então, a primeira coisa é a clareza. Depois é buscar conhecimento. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo podcast do Ando, do IlhaCast. Vamos hoje tomar um café e falar de negócio. Hoje a gente está aqui com o Raul, CEO do Terrafé e também do Instituto Terrafé. E fala pra gente, Raul, quem não conhece você, não conhece a sua história, fala um pouquinho da sua trajetória no mundo do café até chegar no Terrafé. Muito bacana, Arthur. Obrigado pelo convite. Obrigado, CDL. Obrigado a todos aí, os ouvintes. É um prazer estar aqui. Afinal de contas, o movimento CDL é super importante para nós, lojistas, e toda a comunidade do comércio, dos empreendedores e empresários do Espírito Santo. Essa história, sem dúvida, muitas aventuras, muitos desafios, mas o mais bacana é o prazer e eu faria tudo de novo. Esse que é o bacana. Nós passamos, Arthur, por muitos projetos bacanas e ao longo desses 11 anos já de CNPJ, 11 anos ativos, 11 anos CNPJ aberto, 12 anos de atividade comercial na área do café. Mas tudo começou em 6 de janeiro de 2014, quando nós fundamos o CNPJ, primeiro dia de abertura. E nós nascemos, não é segredo, talvez você lembre, Arthur, que nós nascemos como Carniele. Não sei se vocês lembram disso. Nós nascemos utilizando, juntamente com a parceria com a família Carniele, a Fazenda Carniele. Então, nós nascemos com café e cafeterias com o nome Carniele. Então, nosso desenvolvimento de marca como Carniele começou em 2014, desenvolvendo produtos, desenvolvendo a primeira cafeteria lá na Enseada do Suá, dentro do Horto Mercado. Nossa primeira cafeteria, que está lá até hoje. Ainda estão lá, né? E ainda estamos lá. E aí foi primeira loja, segunda loja. Mas uma das coisas, Arthur, bacana, lá, desde o começo, foi que desde sempre, nós entendemos que a gente precisava trazer uma organização, um profissionalismo para o segmento. Eu sou apaixonado por café. Café é alimento maravilhoso de se trabalhar. Então, a decisão de trabalhar com café também passou por essa decisão de profissionalizar o segmento. Sim. Afinal de contas, os pequenos comércios, de maneira geral, carecem desse conhecimento, carecem dessa tomada de atitude do fundador de queremos cada dia melhorar um pouquinho, trazendo conhecimento, trazendo profissionalização. Então, desde o princípio, nós queríamos organizar a casa para crescer. E para o comércio crescer, tem duas formas. Ou você cresce abrindo novas lojas próprias, ou você estrutura uma expansão, por exemplo, via franquia, que é o caminho que depois desses anos a gente preferiu trilhar. Então, desde o princípio, nós organizamos a casa pensando em franquia. Então, abrimos a primeira em 2014, a segunda... Desde o primeiro dia que você abriu? Desde o primeiro dia. Já estávamos com esse planejamento de se tornar mais cedo ou mais tarde franquia. Mas isso tinha uma trajetória a percorrer, sim. Tinha um conhecimento a ser adquirido. Mas é importante ter um objetivo, né? Isso, esse é um ponto. Trilhar um objetivo e seguir ele. Esse é o ponto. A clareza, ela existiu, mas tinha muito trabalho a ser feito. Sim. Então, a gente sabia que ia dar trabalho, mas de novo, fazendo o que gosta, tendo um propósito claro, é um propósito de vida para mim, que eu transferi esse propósito para a essência da empresa, para a essência da marca. E que hoje chama Terrafé. Então, a gente passou por essa jornada de abrir a primeira, abrir a segunda, abrir a terceira, abrir a quarta, contratar uma consultoria de franquia, organizar. Decidimos mudar de marca antes disso, lá em 2017 para 2018, falamos assim, vamos colocar uma marca própria. Ainda somos muito parceiros da família, da marca Carniele, mas nós entendemos que o mercado do café, Arthur, ele precisava e exigia um padrão de trabalho diferente. Porque, afinal de contas, nós optamos por trabalhar com cafés especiais, que são os melhores cafés disponíveis no mercado. Mais do que café especial, a gente quis realmente trabalhar com os microlotes, com aqueles cafés famosos que as cafeterias e torrefações do mundo inteiro sonham em comprar. Sim. Então, nós tomamos essa atitude, com muita coragem, com muito investimento, com muito planejamento para isso, de assumir esse protagonismo no café, no Espírito Santo. Legal. E esse rumo ao protagonismo no Brasil, levando o Espírito Santo, levando esse projeto. Então, essa decisão, ela não foi fácil, porque envolve muito investimento, mas aí a partir do momento que a gente organizou a casa, mudamos o nome, passamos para o nome Terrafé, e fizemos um relançamento, Arthur, muitas portas começaram a se abrir. Sim. Por quê? Porque a gente conseguiu reunir os melhores produtores do Espírito Santo e de outros estados, como Minas Gerais, Bahia, São Paulo, e concentrando tudo na bandeira Terrafé. Hoje, nós temos uma estrutura
que somos em 12 lojas, até o mês de maio nós vamos ter 14 lojas, temos uma inauguração por mês agora para frente. Uma torrefação própria, que busca Legal. esses cafés e a gente torra e distribui para as Da lojas. forma correta, né? Da forma correta, padronizada, buscando uma excelência na matéria-prima. E aí, nos últimos anos, pandemia para cá, nós abrimos no Instituto Terra Fé, que sentindo a dor do varejo, a dor do comércio, que é a qualificação da equipe, nós montamos essa escola exatamente com o primeiro intuito, qualificar nossa própria equipe. Perfeito. Hoje nós estamos ali com 82 colaboradores, devemos chegar a 100 colaboradores no final do ano, se Deus quiser, e aí esse treinamento ele é fundamental. Sim. Construir essa escola própria, essa escola interna, essa universidade corporativa, que nós chamamos de Instituto Terra Fé. E já que nós montamos uma estrutura, um portfólio de cursos e treinamentos para a nossa própria equipe, hoje a gente está aberto a outros comércios, como lanchonetes, cafeterias, padarias, supermercados, todo mundo do comércio de varejo de alimentação para dar treinamentos e consultorias. O Instituto Terra Fé veio para isso, tanto para levar conhecimento, quanto levar conhecimento gratuito também, Arthur. A gente tem esse lado social, então parte desses treinamentos são gratuitos para a comunidade de jovens carentes, pessoas desassistidas que precisam dessa oportunidade. Para conhecer um pouquinho do mundo do café, né? É. Eu acho que todo mundo, né, cresce tomando café, desde sempre, café com leite, mas é o café mais de mercado, né, que eles falam, tradicional, extra forte. E fala pra gente um pouquinho desse mercado. Esse mercado é muito grande aqui no Espírito Santo, Brasil. Perfeito, ele é muito grande, o consumo do café, né, unanimamente, ele é muito alto. No Brasil, então, está enraizado, né, culturalmente, já vem de berço, a gente, com 1 ano de idade, mesmo os pediatras estão recomendando, eu tô com a filhinha de 1 ano e meio, já sei que já tem essa recomendação. Meu filho... A mãe vira as costas, a gente dá um golinho ali, ela que não me ouve falando isso. E, então, assim, a gente tem esse desafio que é positivo, que já nascemos tomando café. Só que a grande questão é que os cafés que nós fomos acostumados, eles são cafés tradicionais. De maneira geral, até uns anos atrás, o supermercado só tinha café tradicional. Uhum. O que significa, afinal de contas, café tradicional? É ruim? É bom? Não, nada mais do que um padrão de qualidade da matéria-prima. O café tradicional é uma qualidade, vamos dizer assim, básica. Quando você fala em cafés gourmet e depois cafés especiais, são um grau de seleção da matéria-prima mais rigoroso. Ou seja, é uma matéria-prima mais selecionada. Exato. Frutas mais maduras, sem defeitos, sem batidas, sem amassados. Então, café é fruta. Sim. Então, a seleção dessa matéria-prima ela é mais rigorosa. Então, a gente tem extra forte, categoria. Nós temos forte. Nós temos aí depois o chamado bebida superior. Depois nós temos o gourmet. E agora o tão falado café especial, que é o máximo de qualidade que nós podemos ter. E aí, além dos cafés especiais, que é uma faixa de qualidade muito ampla, nós temos os chamados microlotes, que são cafés que os produtores têm ao longo do ano, são pouquíssimas sacas por produtor. 2, 3, 4, 5 sacas. Nesse padrão de qualidade com essa característica. Sim. Então, os cafés especiais hoje, eles estão aos poucos chegando no supermercado. Principalmente nos últimos 5 anos. Sim. Hoje você já consegue ir no supermercado e encontrar esse padrão de qualidade. Que legal. A gente também trouxe, pessoal, aqui eu pedi o Raul, tem como a gente servir um cafezinho aqui na hora? A gente vai preparar aqui um cafezinho. Não tem como sentir o gosto, não, o cheiro por aí. Nós temos alguns associados nossos aqui que são especialistas em café. Em especial aqui o Altamir, nosso diretor Altamir, é especialista em café, gosta de fazer um café. E fica essa homenagem pra você, tá bom, Altamir? E a gente vai servir um cafezinho aqui. E vamos ver, né? Eu pedi pro Maurício separar ali umas 3 colheres de açúcar pra gente colocar. Não, faz isso não, Arthur. Umas 3 colheres de açúcar. Arthur, esse é um outro paradigma. Essa semana foi Dia Mundial do Café, comemorado no Brasil, né? No Brasil, nós temos aí 2, 3 datas no ano que se comemoram, mas nós da Terra Fé costumamos falar, todo dia é dia de café. Todo dia merece ser o dia do café. Mas os meios de comunicação, os jornais, comemoraram também essa semana, na segunda-feira, o Dia Mundial do Café. Então teve toda essa repercussão em torno disso. Aí uma das perguntas, aquela clássica, coloca açúcar ou não coloca açúcar? Sugestão passa por uma adaptação. Se já acostumado a tomar café com açúcar, vai diminuindo, vai mudando a proporção, porque afinal de contas, café de qualidade, ele é naturalmente doce. Tem muito a ver com essa questão que o café tradicional estragou o público? Porque tem essa questão do extra forte. Certo. E forte era para ser assim? Ou o ideal é se for tomar o tradicional, que seja o tradicional? Sim, não tem demérito em se tomar um café tradicional. A gente vai
em alguns lugares, padarias, supermercados e tantos outros lugares, não tem demérito. O grande desafio é, quer tomar um café tradicional? Agora, o convite é ajustar a receita do café tradicional. Uhum. Porque muitas vezes a gente está acostumado com aquele café forte, preto, parecendo Uhum. tinta. Então, o desafio é que significa que está com muito pó em relação à água, ou seja, a proporção, ela está muito concentrada. Então, o convite é para a gente ajustar essa proporção, ou seja, diminuir um pouquinho a quantidade de pó em relação à água. Tem que ficar mais clarinho? Ficar um pouquinho mais clarinho, diminuir a proporção, porque aí diminuindo a proporção a gente começa a sentir um aroma, um sabor diferente do café. Que legal. Porque quando você concentra muito, aí você vira aquele jargão. Pô, café é tudo igual. Não. E é exatamente o que a gente fala, café não é tudo igual. Então, quando o primeiro passo, diminui um pouquinho de açúcar e ajusta a proporção para ficar um café menos intenso. O segundo passo, zero açúcar. Aí, se ainda assim o café estiver muito amargo, muito intenso, começa a diminuir mais ainda a proporção. E aí, um terceiro passo é, muda a categoria do café, sai do tradicional e vai para um superior. Vem para um gourmet. Primeiro passo é, vem para um gourmet. E tem alguma uma regra da quantidade de pó para a quantidade de água para acertar essa medida, ou tem que ir no... Você faz de um jeito, você vai reduzindo? Perfeito. Acho que começa da maneira como você já faz em casa e vai ajustando. Mas, basicamente, uma receita bem trivial pra gente que gosta de fazer o litro em casa pela manhã, aquela jarrinha. Antigamente, a gente usava 4 a 5 colheres de sopa por litro de café feito. Aí a sugestão é, desce para 2,5 a 3 colheres de sopa cheia por litro de café. Ou seja, você já traz ali para uma proporção próxima a 10%. Ou seja, 10 gramas para cada 100 ml de A água. regra basicamente é essa. Basicamente é essa. Então essa é a primeira receitinha. A partir daí a gente começa ajustando ao seu paladar. Porque afinal de contas é uma transição. Ela não é fácil, mas de novo, vale a pena passar por essa transição. Esse costume mesmo de tomar café. O café especial, Arthur, ele tem um preconceito. Infelizmente ainda muitos têm um preconceito. Que é para achar que é um chafé. Que a cor dele é muito clarinha. Né? Eu vivi minha vida assim. Lá em casa, meu pai e minha mãe só faz isso. A família toda. Tomar um chafé na família do Arthur. É isso. Porque... Mas tinha açúcar. Tinha Tinha açúcar. até ralo e doce. E sempre teve esse preconceito. Tem que ser mais forte, tem O que ser menos chafé açúcar. é um preconceito, porque realmente a aparência dele é mais clarinha. Uhum. Mas a aparência mais clarinha não significa que é um café ruim, sem graça, sem sabor. Muito pelo contrário. Então, Arthur, a característica clarinha que muitos falam que é o chafé, não significa que o café seja fraco, sem graça, sem sabor. Muito pelo contrário. Simplesmente é a característica, muitas vezes, proveniente da torra, que é uma torra mais equilibrada, uma torra menos intensa em relação aos cafés tradicionais e gourmet, por exemplo. Uhum. Mas essa torra, ela é necessária se fazer dessa forma menos intenso, exatamente para poder preservar o que esses cafés têm de melhor a oferecer. Que são moléculas que dão sabor e aromas diferentes, de frutas e flores. Características típicas do Espírito Santo, por exemplo. As montanhas do Espírito Santo, ela é reconhecida internacionalmente por ter um sensorial da bebida, um sensorial mais exótico, com muita acidez cítrica de laranja, de limão, que lembra também frutas amarelas. E frutas de verão mesmo. Já o caparol ele tem uma característica mais complexa ainda, o caparol, tanto do Espírito Santo quanto mineiro. A característica muitas vezes de frutas mais exóticas, como, por exemplo, damasco, como, por exemplo, graviola. Característica de graviola no café. No café? No Mas café. É misturado? Não. Dele mesmo? Natural, fantástico. Legal. Eu vejo umas bebidas e falo assim, que remete a esses sabores. Eu Remete pensei que era alguma sabores. mistura com algum... Não, é natural. O café especial, Arthur, tem essa... Dá licença. Deixa eu servir mais um aqui pro nosso William Bonner. Nosso William Bonner. Tá. E os nossos amigos estão acompanhando. Muita saúde. Arthur, saúde. Saúde. Tá um pouquinho quente ainda. Daqui uns 2, 3 minutos vai estar no padrão de provar e de tomar apreciar esse café da melhor forma possível. Então, Arthur, o caparaó, ele tem essa característica mais exótica ainda. Tanto para o sensorial de frutas quanto de flores. Uhum. Flores como jasmim, é uma flor deliciosa, super aromática e ao mesmo tempo sensível. Se você fizer uma torra fora do padrão, hoje as torras, tem basicamente duas maneiras de se fazer torras de café. Torras tradicionais, você aperta um botão e torra,
ou computadorizadas. Hoje, as chamadas torras por perfil, ou seja, cada café precisa de um perfil de torra. Uhum. Ou seja, tem sensores ali que dá o ponto exato para se chegar nesse padrão de qualidade que a gente quer. Então, as torras hoje mais modernas são computadorizadas através de perfil de torra. Que exatamente, utilizando essa técnica, a gente consegue valorizar e realçar essa característica do café. Então, a característica de aparência, de clarinho, de chafé, nada mais é do que um preconceito mesmo. Uhum. Porque sabor e aroma, intensidade, existe E é bastante. bebível, tá? Sem açúcar. É muito gostoso. Muito bom mesmo. E aí, nisso, Arthur, nosso mercado de café ao longo dos últimos anos tem amadurecido bastante. E isso, a pandemia nos ajudou bastante nesse Uhum. processo. Porque, afinal de contas, durante a pandemia, nós estávamos dentro de casa, sem poder sair. E aí, esses momentos dentro de casa passaram a ser cada vez mais valorizados. Por isso que o boom da construção civil, reformar banheiro, reformar quarto, comprar uma cama nova, um sofá novo, uma televisão nova. E isso também veio para alimentos. Ou seja, o iFood, né? As entregas, os supermercados vendendo mais para pessoas, ou seja, deixaram de ir para restaurante, para sair na padaria, para comprar as coisas e preparar em casa. Sim. E o café veio nessa esteira. Então, ou seja, o momento de se tomar um café da manhã e um café da tarde foi cada vez mais valorizado da pandemia para cá. Experiência, né? Experiência. Passou a ser uma experiência, né? Um momento em família, afinal de contas, tá todo mundo dentro de casa. E aí começaram a perceber, a população começou a perceber que café não é tudo igual, que os melhores cafés realmente têm uma diferença e que, por ser mais caro, aí é uma questão de adaptação do bolso, né? De custo-benefício. Deixar de tomar aquela cervejinha para comprar um pacote de café. Sim. Então, hoje em dia, nos valores de hoje, Tá por aí. temos que deixar a Heineken, diminuir as Heinekens e pensar mais nos pacotinhos de café. É isso aí. E tem umas notícias circulando na internet das bebidas com sabores café. Tem vários alimentos que estão nessa pegada, né? Que estão saindo do sabor do produto original para uma mistura com o sabor daquele produto. No café também, isso é perigoso. A gente já tem aqui no mercado Espírito Santo, já tem visto por aqui. Ou está mais por São Paulo, por aí. É um grande desafio esse momento que a gente está passando, Arthur. Principalmente pelo aumento, pelo custo do café. O café na prateleira do supermercado dobrou de preço, o café nas cafeterias dobraram de valor. Mas esse novo momento que nós estamos vivendo de valorização do café, ele também traz, eu não vou dizer, não é uma falsificação, mas é simplesmente uma criatividade que infelizmente prejudica o segmento. Sim. Essa criatividade nada mais é do que pegar o milho, a matéria-prima milho, por exemplo, torrar a ponto de ficar preto. Aí você moe, você passa água quente, vira um café. Mas café é só pela aparência de ser um líquido escuro. Uhum. Mas o sabor é diferente. Ele mantém aquele sabor que lembra o café devido à torra ser muito intenso. Uhum. Isso está acontecendo com milho, com açaí, com outras matérias-primas. Então, esse é um caminho que, infelizmente, está surgindo muito por muitas empresas. Só que existem fiscalizações. Então, nós temos fiscalização nacional, estadual, que tentam cercar e evitar que esse produto utilize o nome café. Porque café é um produto específico, com característica específica. Tem que ter um grau de controle de qualidade da matéria-prima. E então esse produto não deveria se chamar café, deveria se chamar bebida à base de milho, bebida à base de açaí, qualquer outra coisa. Sem nenhuma referência a café, né? Sem nenhuma referência a café. Então a confusão na comunicação, ela traz esse grande desafio para nós do uma consumo. ação de marketing ali da empresa, né, para tentar passar esse mercado. E hoje nós temos ali a ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, que vem ali fiscalizando, regulamentando, convidando o consumidor a buscar na embalagem as referências. Hoje nós temos aqui o Sem Café no estado, que faz um movimento forte também em torno das marcas do Café do Espírito Santo. E nós temos o movimento Café Especial, que é onde nós estamos inseridos, que o movimento Café Especial já é um segmento separado. Por quê? Porque a gente já só trabalha com cafés especiais e de excelente qualidade. Então, esse sim é um movimento que está acontecendo. Além desse movimento, Arthur, tem uma outra curiosidade também, que realmente são os aditivos. Os cafés tradicionais que têm um aditivo de caramelo, de chocolate, de cardamomo. Tem até no supermercado isso já. Cafés com gosto de caramelo. Cafés com gosto de cardamomo. Que realmente tem um aditivo, tem um sabor adicionado ali artificialmente.
É bem curioso, é bem interessante provar esses cafés, mas ali não tem nada, a princípio não tem nada que faça mal para a saúde. Sim. Mas ainda assim, é um sabor artificial, que também cria essa confusão na comunicação ali para quem é consumidor. Talvez se mistura, se confunde com café especial. Se confunde um pouquinho, porque quando nós falamos, por exemplo, de notas do café, igual, por exemplo, nós estamos aqui, Arthur, tomando esse café aqui, ó. É um Aham. café, nós estamos tomando aqui um café orgânico da região Domingos Martins, Pedra Azul. É um dos cafés mais famosos da Fazenda Camocim, que foi campeão do melhor do Brasil em 2017. Ó. E está sempre sendo finalista. É um café fantástico, os gringos adoram vir atrás desse café. Aí a gente tá aqui, ó, mel, amora e framboesa. Ou seja, tem notas aqui, uma doçura que lembra o mel, e tem notas frutadas que lembram uma amora. A amora destaca mais do que a Aham. framboesa. Então, essa característica do café, aí quem não tá acostumado fala, mas peraí, como é que tem esse sabor? Esse outro aqui, por exemplo, que em outra oportunidade nós vamos provar, ele tem um floral muito intenso. E ele foi campeão aqui de Vargem Alta, esse outro produtor, Rodrigo Mazzocco. Então, ou seja, essas características, para quem não conhece, fala assim, será que é adicionado? Não é possível, né? Ou a pessoa vai nesse daqui que não é adicionado, não sente um tão intenso igual aquele de caramelo e fala, aquele é melhor. Perfeito, E acontece. pode prejudicar o produtor que trabalha. Prejudica na comunicação. Então, esse é um outro desafio. Por ser um produto caro, as pessoas não estão acostumadas, elas têm uma dificuldade em acreditar, em perceber, porque como elas têm que perceber, Sim. e elas não percebem, então elas passam a ter que acreditar. Uhum. Então é um paladar desafio. O paladar está acostumado a um jeito de café, a produzir um café quando faz. Tem todo um preparo também para fazer o café especial. Tem. Se a pessoa não souber preparar, ela acaba estragando o café. Ali nessa loja conceito nossa na Praia do Canto, Arthur, nós temos ali alguns eventos aos sábados, que são chamados oficinas sensoriais. Legal. Tem um valor bem simbólico ali para poder participar, porque a gente fica ali 2 horas bebendo cafés diferentes, padrões de qualidade, convidando os consumidores, os apaixonados, os coffee lovers a perceber, a apurar o paladar para poder perceber essa diferença entre os cafés. É um sucesso, tá? Esgota as turmas com 60 dias de antecedência. Ó, que legal. Todos os sábados a gente tem esse momento. Todos lá. os sábados? Todos os sábados. A gente tem um calendário lá no Instagram. Mas tem nas redes 60 sociais. dias Já tem de 60 fila dias de espera. de 60 dias de fila de espera. Esgota rapidinho. Que é bem Nossa. bacana o momento lá. Então, se você Já- quer conhecer o mundo do café, não conhece, não experimentou café especial, já corre no Terra Fé lá. Deve ter no link da bio, né? Tem no link da bio lá. Se inscreve para daqui a 60 dias, 2 meses aí. Eu quero levar vocês, Arthur, começando com Perfeito. você, para você perceber lá e trazer Vamos lá. essa história para contar aí de que, rapaz, café não é tudo igual. Não é tudo igual. Participei já de vários eventos aí, a gente toma café de tudo que é jeito, Muito bom. expresso, coado, servido num copinho de chocolate, vários jeitos. No Espírito Santo várias nós somos experiências. privilegiados, Arthur. Você Muito. imagina outros estados como Brasília, né? Brasília não é um estado, né? Mas São Paulo, estados ali do Centro-Oeste, que tem uma distância muito grande dos produtores da matéria-prima. Então, consequentemente, o acesso à matéria-prima se torna muito mais difícil, escasso. Se torna desafiador conseguir cafés desse padrão de qualidade. Como nós estamos aqui do lado dos produtores, e como no Espírito Santo tem muitos eventos, nós estamos sempre ali rodeados desses produtores famosos e bacanas, nós temos o privilégio de poder estar sempre tomando café bom, né? Intermediar antes de ir pro exterior, né? E o desafio é esse, segurar esses cafés antes de... Segura uma saca aqui um pouco para distribuir entre a gente aqui. Esse é o desafio. Tem um custo muito alto, Arthur, porque, afinal de contas, uma torrefação, uma cafeteria da Europa, ela paga em euro, 1:7. Uhum. Então, o que para nós aqui custa R$5.000 uma saca, por exemplo, o europeu paga tranquilo. E já nós aqui, a coisa é mais doída, é mais suada. Então tem esse desafio da competitividade. O pessoal paga em dólar, paga em euro, e a gente tem que ralar bastante para poder comprar e depois vender. Porque a gente está numa fase ainda de levar esse conhecimento para as pessoas, né? Falando sobre venda, Raul, o mercado hoje de cafeteria é um mercado viável para se começar, para se investir? Tem que ter já um conhecimento técnico na área de café? Vamos supor, o cara abrir uma franquia no interior, ou aqui mesmo em Vitória, Vila Velha, na Grande Vitória, é um mercado bom? Então, o mercado em si é um mercado excepcional. Só para você ter ideias dos dados aí. O mercado que mais cresce no Brasil já há quase 20 anos é o mercado é o setor de cosméticos, principalmente aquele segmento de cuidados pessoais. O segundo setor que mais cresce, o segundo segmento que mais cresce no Brasil é o de alimentação, padarias e cafeterias. E aí, então, ou seja, nós estamos num dos segmentos que mais promissores
dentro da economia do Brasil e alguns países do mundo também. Então, ou seja, no setor está crescendo bastante. No segmento de cafés, que também tem crescido a 2 dígitos ano após ano. Especialmente falando de café especial, porque como é uma novidade, por ser uma novidade, desperta curiosidade. A experiência, o desejo de ter experiência naquele produto. É. Esse desejo de passar por momentos bacanas, a cafeteria tem esse poder. Ela tem um poder de tornar o seu momento tão especial e ao mesmo tempo tão democrático. Um restaurante bacana, por exemplo, ele tem um custo mais alto. E muitas vezes não dá para ir toda semana, de vez em quando. Então, esse é o grande desafio. Um restaurante bacana, ele é menos acessível. Já uma cafeteria bem montada, bem organizada, bem trabalhada, ela pode proporcionar uma experiência tão rica, tão gostosa, tão prazerosa, igual um restaurante, bem mais caro, bem mais selecionado. E a vantagem é que a cafeteria ela é acessível. Que o ambiente da cafeteria, ela proporciona muitas vezes você frequentar 2, 3 vezes por semana, ou às vezes até mais, dependendo da localização e do seu momento de vida. Então a cafeteria, sim, ela é um negócio muito bacana, mas como todo negócio, tem o seu risco. Sim. E como tem seu risco, precisa de uma preparação, de um planejamento. De muito estudo, de muito conhecimento. Então, para aqueles que desejam empreender, como o mundo do empreendedorismo ele é desafiador, precisa ter essa clareza de que se esse mundo é para você. Sim. Então, a primeira coisa é a clareza. Depois é buscar conhecimento. Hoje vocês possuem 14 franqueados? Hoje nós temos 10 lojas próprias, 2 franquias e vamos abrir mais 2 lojas próprias, uma no mês que vem e uma no mês de maio. Todos na Grande Vitória? Todas na Grande Vitória ainda. Nós já estamos... Bastante, mercado próximo, né? É porque, assim como farmácia, assim como padarias, é um negócio muito de bairro. Bairrista, né? Bairrista. Então, é difícil atravessar uma cidade para você comer alguma coisa. Difícil, por vários motivos. Então, a tendência é se formar dentro das pequenas comunidades, desenvolver o comércio local. A padaria, a farmácia ou o supermercado. Por isso que no setor supermercadista, os supermercados de bairro têm desenvolvido, que são supermercados menores. E seguindo essa mesma linha. Que as pessoas querem uma comodidade, querem ter fácil acesso. Então, existe uma teoria ali do mercado de varejo que a loja, ela atende bem um raio de 500, 600 metros, de 4 quarteirões. Então, a posição dela, ou seja, muitas vezes dá para ter 2 dentro do mesmo bairro. Mas nós, da Terra Fé, preferimos tentar abrir uma loja nas principais praças comerciais de Vitória e de Vila Velha. Ou seja, praticamente uma por bairro. Para isso, para que a população do bairro tenha acesso. Acesso a essa experiência. Acesso tanto ao café, Arthur, mas quanto ao ambiente. Uma cafeteria de sucesso, a gente traz uma teoria que são os 3 pilares para uma cafeteria ter sucesso. Primeiro delas, um produto de qualidade. Um café, um cardápio. Na sequência, um ambiente de qualidade. O que significa qualidade no ambiente? Conforto, acolhimento, aquela sensação de que vale a pena eu estar aqui. O ambiente tem que ser bom bastante, bacana bastante, Arthur, para fazer com que você olhe e fala, vale a pena eu sair de casa. Vale a pena trazer minha família aqui. Exato. Trazer uma pessoa que eu goste aqui para poder... Porque muitas vezes, se o ambiente na rua, ou na cafeteria, ou no restaurante for muito simples, a pessoa fala assim, eu prefiro estar em casa. Prefiro comprar e fazer em casa. Vou comer em casa. Porque tem meu cantinho ali, mais gostoso, mais intimista dentro de casa. Pra que eu vou ficar num lugar que eu não sou atendido bem, que o ambiente é desconfortável, todo mundo tá com pressa. Então, o segundo pilar é o ambiente. E o terceiro é o atendimento. Tem que ter um atendimento bacana. A busca pela excelência, ela é eterna, né? Nós não atingimos a excelência. Nós vivemos buscando na melhoria contínua, porque é uma questão de mentalidade, né? Mentalidade de buscar melhorar um pouquinho todo dia. Então, esses 3 pilares são fundamentais para qualquer negócio, falando especialmente de negócio de alimentação. Mas só os 3 ainda não são suficientes. Precisa ter um marketing, ou seja, uma comunicação alinhada, adequada. Porque não adianta você ser bom e ninguém saber que você é bom. É aquela história, né? O ovo ou a galinha, né? A galinha bota o ovo, mas cacareja, né? Tem que anunciar. Somos bacanas, venha nos conhecer. Então esse que é o... Tem que saber se posicionar no mercado. Falando desse ponto, Raul, eu vi um post seu que você também tem uma preocupação de trazer os produtores, os pequenos produtores para dentro também da cafeteria, para dar abertura para eles também serem ouvidos, serem expostos os produtos deles, não só de café, mas de outros produtores rurais de outros produtos. Perfeito. Nós construímos, Arthur, um propósito muito claro ao longo desses anos. Hoje, nosso propósito é da seguinte forma.
proporcionar a transformação social por meio dos cafés especiais. Nossa, Raul, mas transformação social não é muito forte? É forte e a gente acredita nele. Por quê? Porque a transformação social, a gente quer atingir 4 esferas. Primeiro, os nossos colaboradores. Nós precisamos ser bom bastante como empresa para proporcionar uma transformação na vida desse colaborador. Porque a partir do momento que ele tem possibilidade de adquirir novos conhecimentos, de progressão na carreira dele, consequentemente ele vai ter um aumento de salário, consequentemente ele vai ter uma ascensão social e econômica. Então, primeiro ponto, nós como empresa temos que impactar nossos colaboradores, a vida deles. Nós como empresa temos que impactar a comunidade onde a loja está inserida, que é aquela comunidade, a população em volta. Segundo, os fornecedores que ela está inserida. E outras são os produtores de café, e os produtores são nossos fornecedores lá do interior. Então, nosso propósito ele precisa atingir essas quatro esferas dos participantes da comunidade Terra Fé. E nós temos isso muito claro, porque o produtor, os fornecedores, os pequenos fornecedores, muitas vezes pequenos produtores, eles não têm esse espaço, eles não têm esse espaço profissionalizado para poder oferecer o seu produto e, ao mesmo tempo, ter uma maturidade, ter um crescimento. Porque quando a gente paga R$ 5.000 uma saca de café, Arthur, a gente está proporcionando ao produtor um contato direto e uma garantia de que se ele continuar fazendo um bom trabalho como ele está fazendo, ano que vem a gente compra de novo pagando esse preço. Em vez de pagar R$ 2.000, que é o preço da saca que está aí tradicional, a gente vai pagar R$ 5.000. Então é muito diferente para a vida do produtor também, quando ele tem essa possibilidade. E nós, como empresa, cada vez mais que a gente se profissionaliza, a gente tem a oportunidade de ter uma relação continuada com os nossos fornecedores e parceiros. Constrói uma comunidade, né? Esse é o espírito. Educa a comunidade, olha só, não estrague o seu café, não torre errado, não venda errado, você faça a separação, faça o cuidado necessário para que você consiga produzir um produto melhor e consiga vender mais. Aproveitando aqui também falar sobre a comunidade da CDL Vitória, né? Que a gente aqui é uma comunidade. Hoje a gente se posiciona como a comunidade empresarial. A CDL, o sistema CDL é a maior entidade associativista da América do Sul. Brasil, nós temos 330 mil associados no Brasil. Só aqui no Espírito Santo são 12 mil empresários. E esse posicionamento de comunidade é fundamental. Porque a comunidade entende a comunidade que vai promover ações em prol da comunidade. Então, é importante deixar para você que está assistindo, que é empreendedor, ou sonha em ser empreendedor, procure uma CDL do seu município, faça parte, converse com outros empresários. E se você é amante de café, acho que todos somos, quer conhecer esse mundo de café especial, siga o Terra Fé, participe, vá numa cafeteria, tenha experiência. Acho que é interessante também conversar com o barista, com o barista, né, sobre o café. Tem algum horário melhor para conversar? O horário menos movimentado sem dúvida, o melhor horário para conversar, para bater papo. Para entender melhor, né? Para entender melhor. Ter essa experiência no café. Então, hoje esse momento de conexão é isso. A importância de trazer um player grande como é o Terra Fé, que representa o segmento do café aqui no estado, e trazer esse conhecimento para vocês que estão em casa aí, que estão assistindo a gente, para ter mais essa abertura de conhecimento no mundo do café. Eu queria também, Raul, pedir algumas dicas aí para as pessoas que estão hoje no ramo de cafeteria, de bares, e não estão ainda com produtos, com cafés de alto nível, café especial. Qual a dica que você dá para eles? Para começar. Bacana essa pergunta, Arthur, e esse pensamento, porque nós enxergamos que ainda existe um grande caminho para os bares, restaurantes e afins de trazer o café especial para dentro. Ou seja, o café ainda tem a oportunidade de ser um produto de destaque, que ele não tem esse destaque dentro de bares e restaurantes. Muitas vezes, quando você vai num restaurante, vai fechar a conta, o garçom, a pessoa que está te atendendo, fala um cafezinho para finalizar. Então, primeiro, que a gente trabalha muito na Terra Fé, não é cafezinho. Porque primeiro é o empoderamento de colocar o produto no seu devido lugar. Cafezinho é diminutivo, parece que a qualidade é simplificada. Sim. É café. Aceita um café,
para fechar a noite, fechar o seu momento. Então, fechar a noite, fechar o momento, tem uma simbologia muito importante. Logo, o café ele precisa, merece, melhor dizendo, ser de qualidade, merece um destaque. E se o barman ali, o garçom fala assim, aceita um café da Pedra Azul? Perfeito. Aceita um Pra café fechar. orgânico, Ele traz o lançamento, produtor, os melhores cafés do Brasil, se ele traz o produtor pra mesa, lançamento da casa. Então, se ele tem ele no consegue discurso, vender mais. consegue vender mais. Mas o principal é fechar com chave de ouro aquele momento tão prazeroso que aquela família, que aqueles amigos, que aquela turma participou ali, passou aqueles momentos antes. Então, o café ele tem esse poder de fechar a noite com chave de ouro, fechar o almoço com chave de ouro, mas ainda pouco valorizado. E esse é o convite para os empreendedores, para os empresários do ramo de alimentação. O café merece. Mais cedo ou mais tarde, essa maturidade ela vai chegar. Porque outros lugares, em Rio, São Paulo, fora do Brasil, já têm essa maturidade, já trazem um café com esse destaque. Então, no final das contas, quem fizer essa transformação primeiro sai na frente. Sai na frente. Outro assunto também que a pergunta, o café gelado, que é muito forte lá fora, né? Café gelado e o café com leite. Esse café especial ele pode ser tomado com leite? Pode. Café especial com leite, ele é mais um leque de oportunidades para você apreciar o café. São os cappuccinos, os pingados, os lattes, são variações muito gostosas, muito apreciadas. Vai muito gosto mesmo. Tem gente que gosta do café puro, tem gente que em algum momento do dia prefere um café com leite, independente de qual a proporção, de qual a receita. Então, assim, café com leite cai muito bem. Uma dica que eu dou para quem gosta de um café com leite é um cappuccino, o famoso cappuccino. Porque o cappuccino nada mais é do que um leite vaporizado na sua proporção junto com o café expresso, uma proporção adequada. E o grande desafio do café, do cappuccino bem feito, é a vaporização correta, ou seja, a equipe treinada. Então, em locais especializados, a vaporização de maneira geral ela sai correta. O que é a vaporização correta, Arthur? É um leite cremoso, não espumado. Então, infelizmente, nos lugares que não tem a qualificação correta, o leite sai espumado. O leite cremoso é aquele leite que quando você bebe, você faz o famoso bigodinho. É aquele bigodinho. Então, esse é um leite cremoso. O cappuccino, ele é maravilhoso nesse sentido, porque o leite cremoso, ele é doce. Você pega um café doce, você tem uma bebida que maravilhosa, uma bebida adocicada. Sem necessidade de açúcar. Sem necessidade de açúcar. Então, esse é o ponto. Agora, bebidas geladas. Está sendo a grande sensação do momento de 1 ano para cá, mais ou menos. Sem dúvida, é uma das bebidas que mais saem nas cafeterias. Cafés gelados. Cafés gelados com toque de limão, café gelado, tanto o Iced Coffee quanto o Nitro Cold Brew. Então a gente tem o Cold Brew e o Iced Coffee. O Nitro Cold Brew parece uma cerveja de café. É um café gelado nitrogenado, que sai sob pressão, cai uma espuma, um colarinho. Um colarinho Legal. parece cerveja, mas é café. É café com nitrogênio injetado sob alta pressão. Lá na Praia do Canto tem, pode ficar à vontade. Legal, quero ver, quero E visitar. faz o bigodinho também, tá? É? Muito bacana. Que bacana. E esse café tudo tem gelo dentro? É bem... O Iced Coffee, que é um café infusionado, extraído quente, aí a gente coloca o gelo na sequência para poder diminuir a temperatura dele. Aí é brincadeira. Na hora, né? Na hora. A gente coloca um limão, laranja, faz ali um drink com café. Esse é um outro tema também, Arthur, os drinks com café. Isso é uma tendência que está muito forte fora do Brasil. E aí nós enxergamos isso já há algum tempo e estávamos esperando a oportunidade para poder apresentar os drinks com café. Nessa loja Nova Conceito, a gente criou um bar completo, tanto para os cafés quanto para os drinks alcoólicos e não alcoólicos. Então, na nossa carta de drinks com café, ela tem um drink mais gostoso que o outro. Então, tanto para quem gosta de um álcool, para quem gosta de bebida não alcoólica, o convite se estende porque vale a pena. A loja Conceito do Terra Fé hoje, ela fica? Ela tá ficando ali na Rio Branco, na Praia do Canto. Praia do Canto, Isso, Rio Branco. na Rio Branco ali. Pedi pra gente deixar aí. E já que estamos caminhando para o nosso encerramento, Raul, queria que você deixasse aí um recado para as pessoas que querem conhecer mais sobre a Terra Fé e acompanhar o seu trabalho aí. Você olhar para a câmera ali, falar um pouquinho mais sobre você, sobre o Terra Fé, como que faz para conhecer você e sobre o Instituto também. Acho que é importante. Fechar nessa... Bacana, Arthur. Então, aos ouvintes, aos amigos, aos apaixonados por café, sintam-se convidados a conhecer um pouquinho mais a cultura do café especial. A Terra Fé, nós, como uma empresa, nós temos uma missão também muito clara.
mais do que fazer ela crescer, prosperar financeiramente, nós precisamos impactar, contribuir com o impacto na sociedade. Isso a gente acredita e fala de boca cheia. Nós temos um propósito muito claro: gerar transformação por meio dos cafés especiais. E o café especial ele tem essa característica de unir as pessoas, de criar momentos especiais em torno de uma xícara. Assim como nós estamos aqui batendo esse papo gostoso, em um ambiente de cafeteria, também tem essa condição e o café proporciona isso. Por isso que nós acreditamos, por isso que nós lançamos o Instituto Terra Fé, com essa visão de longo prazo. Nós acreditamos que o futuro do varejo, e nós CDL somos varejo, futuro do varejo, Arthur, futuro do varejo está na educação. Nós, no segmento varejo, só vamos conseguir sobreviver aos novos tempos, levando conhecimento e educação, tanto para a equipe, quanto para os clientes, quanto para a comunidade. A diferenciação, ela não vai ser por produto. A diferenciação de empresa, ela vai ser por uma marca forte. Marca forte passa por uma educação, passa por projeto social, passa por projetos ambientais. O Instituto Terra Fé vem com essa visão de futuro, trazendo ações no dia a dia, tanto para treinamento para a equipe, quanto treinamento para os coffee lovers, quanto treinamento para jovens carentes. Perfeito. Então o Instituto está aberto para todos que querem investir na sua profissionalização, mas principalmente apreciar e conhecer um pouquinho mais sobre cafés. O Instagram de vocês é? @Terrafé Cafeteria e Torrefação Terra Fé e Instituto Terra Fé. Instituto Terra Fé. É isso, eu queria agradecer, Raul. E para vocês que estão nos assistindo, fica um desafio. Fazer um café especial, marcar a CDL Vitória, marcar o Terra Fé. E se você não conseguiu fazer, deu errado, vá até uma cafeteria do Terra Fé, converse com o barista, pegue dicas. Acho que tem bastante conteúdo nas suas redes sociais também de como fazer, como preparar. Não precisa dos utensílios todos profissionais. Acho que em casa a gente consegue preparar um café especial de qualidade para nossa família. Então fica esse desafio para você. Poste, faça, marquem a gente, que a gente vai estar repostando, vai estar respondendo vocês aí. Eu agradeço mais uma vez, Raul, pela visita. Obrigado. Já fica o convite para voltar de novo no nosso podcast com mais conteúdos aqui. Obrigado, Arthur. Obrigado a todo mundo, ouvintes. Prazer estar aqui com você mais uma vez aí. Obrigado.